Foi um pai, um irmão, um amigo, um companheiro. As grandes paixões do Manuel, o irmão dele, que ele considerava filho, considerava irmão, considerava pai, é o Fernando. As vitórias do Fernando eram de fundamental importância para o Nóbrega, é como se fosse vitória dele. Porque o Manuel foi a pessoa com quem eu tive a relação mais intensa da minha vida. Manuel foi meu pai, porque tinha 17 anos mais velho que eu. Ele foi meu irmão e no final da vida dele ele foi meu filho. Eu cuidei dele um monte de aspectos e tal. Então, foi uma pessoa boníssima. Manuel de Nóbrega. Essa pessoa que está aqui, base da minha carreira. Manuel de Nóbrega. Você falou, como as pessoas costumam dizer, senti até um arrepio no corpo. Gostoso ouvir Manuel de Nóbrega, meu grande amigo Manuel de Nóbrega. Grande espiritualista, grande profissional, querido por todos os donos de rede de rádio e rede de televisão. Ele faz parte das grandes cabeças da comunicação. Entre muitas características boas do Manuel, ele era um sujeito que nunca teve competitividade com as pessoas, nunca impediu a subida de alguém. Então, até hoje, as pessoas que ele lançou, desde o José Vasconcelos, que foi lançado, o José Vasconcelos já está bem velhinho, o Moacir Franco, o Golias, enfim, uma série de pessoas. Eu procuro caprichar, fazer o melhor de mim e principalmente, que também aprendi com o nome, na comunicação. Você tem que fazer, mostrar e falar coisas que a família possa assistir em casa. Muito respeito pela família. Aprendi muito com ele. A segunda grande paixão que eu conhecia, porque ele falava demais para mim, e era óbvio, era o filho. Era o Carlos Alberto. O Carlos Alberto era uma coisinha, era a carne da carne dele mesmo, sabe? Era uma paixão pelo filho. O filho era sagrado para ele. Meu pai ajudava muitas pessoas. E ele tinha uma maneira muito particular de ajudar. Não é? E ele dava com a esquerda sem que a direita visse. Manuel de Nóbrega ajudou muita gente. Chegou um dia lá na rádio, uma senhora com um menino no colo, um garoto de uns 12 anos de idade, que não tinha as duas pernas. E queria que meu pai desse as pernas mecânicas para ele. Aí meu pai pediu para que eu levasse numa loja que tinha esses artigos ortopédicos, para tirar as medidas, sei o quê, parará. Deram as pernas para o menino. Nunca mais nós vimos esse garoto. Um dia, anos depois, ia ter um programa no Cine Piratininga, lá no Brás. Foi uma festa maravilhosa e tinha um rapaz, um homem, em pé, falou assim: Nóbrega, vem aqui me dar um abraço, sei o quê. E meu pai quase, que ele era meio estourado, né? Ele quase, mas vem você aqui, né? Porque eu ia aí. Era um homem normal, um garoto, um jovem, 18, 19 anos. Mas ele não disse. Ele falou diferente: vem aqui me dar um abraço. E o garoto começou a andar e era o menino que ele tinha dado as pernas. O Nóbrega sempre foi uma pessoa despreendida de dinheiro, né? Ele não se preocupava com dinheiro. Ele vivia, o dinheiro que ele ganhava, ele se mantinha, mas sempre que alguém precisava dele, ele socorria, não só colegas, como pessoas também que iam procurá-lo. E uma vez também apareceu um garoto que queria um dinheiro emprestado para comprar uma caixa de engraxate. Essas caixinhas de engraxate. Que ele estava precisando ajudar a família, sei o quê, e queria um dinheiro emprestado. Meu pai falou: tá certo, eu te empresto, mas você vai ter que me pagar. A vida dele tinha alguns senões em razão de tanta gente que o procurava. E todo mês o garoto ia lá e dava um trocadinho, dava um dinheiro para o meu pai, isso aqui, Paraná. Um dia o garoto apareceu lá, já homem, e meu pai guardou todo o dinheirinho que aquele garoto engraxate tinha pago a ele e devolveu, claro que deve ter devolvido muito mais, né?
Eu apenas não queria te dar esse dinheiro, era fácil para mim, mas você não ia dar valor. E desse gesto ele tem uma porção. O Nóbrega foi uma das maiores, se não a maior figura da comunicação no rádio, pelo rádio. E ele fazia com carinho, uma penetração fantástica. Manuel de Nóbrega, grande chefe de família, né? Uma esposa maravilhosa, dona Dalila, porque ela cooperou muito com o Nóbrega. Eu tenho, para mim, o Nóbrega muito mais alto do que um apresentador de televisão, do que um autor. Ele, para mim, o Nóbrega é assim um modelo de como viver, da medida certa de ser homem, de ser pai, educador. E sem ele eu não teria estado aqui, né? Se ele não tivesse aquele coração magnânimo, aberto, à disposição de todos. Na primeira vez que eu vi Manuel de Nóbrega, eu já tinha visto ele há 100 anos atrás, aqui. E parece que aconteceu a mesma coisa com ele. Nós não fomos apresentados um ao outro. Nós chegamos e entramos um dentro do outro. Outra grande paixão do Manuel era o Silvio Santos. As provas são inumeráveis, inumeráveis. Depois que nós nos encontramos e depois que eu falei do Fernando, irmão dele, aí nós fizemos um bom relacionamento, principalmente depois que eu passei a atuar no programa dele, porque antes de atuar no programa dele, eu quase não via o Nóbrega. Aí, como eu não tinha nenhum parente em São Paulo, eu era sozinho em São Paulo. Ele encontrou um colo e um peito amigo, como eu encontrei. E estava naquela época com 24 anos, o Nóbrega passou a ser o meu pai. Eu ia para a casa do Nóbrega, eu frequentava a família, eu me dava muito bem com o Carlos Alberto. Então, nós éramos bons amigos. Realmente, eu lamento que o Nóbrega tenha falecido prematuramente, porque ele era um excelente companheiro e eu tinha um Nóbrega como meu pai em São Paulo. Pena que, infelizmente, isso foi interrompido por força das circunstâncias. O senhor era filho do seu Manuel. Como existe amor à primeira vista, né? Quando eu bati os olhos naquele homem e ele bateu os olhos em mim, nasceu uma amizade à primeira vista que durou o resto da vida dele, né? E para mim dura até hoje. Até hoje eu considero como se ele ainda existisse. Eu penso nele todos os dias, todos os dias. Não tenho resolvido a morte dele também. Achei que ele foi embora muito cedo demais. Bom, eu acho que se o Manuel estivesse vivo, assim como também eu acredito que ele esteja vendo, eu acho que ele ia se sentir realizado e contente em ver o que nós estamos conseguindo através da comunicação, através do nosso trabalho e através do nosso relacionamento. Eu acho que ele ia se sentir muito feliz, porque essa era a linha principal dele, ver todos bem. Com 3 dias que eu estava por aqui, 4 dias, não sei quanto, eu estava almoçando na casa dele com a família dele, sentado na mesa do Nóbrega. Esse é o Manuel, o grande Manuel. A primeira palavra que eu falei não foi mamãe, nem papai, nem titia, nem vovó, foi Manuel, eu chamava ele de Má, não é? Isso é uma coisa fantástica, né? E nós crescemos, eu cresci muito ligado a ele, muito. E essa coisa eu fui conhecendo, ele foi... Aprendi muita coisa com ele. Muita coisa. O Nóbrega, puxa, o Nóbrega era o Nóbrega. E eu não gostava mais do meu pai do que eu gostava dele. Eu gostava dele tanto quanto eu gostava do meu pai. Eu não fazia distinção entre ele e meu pai, entre o amor que eu tinha meu pai e o amor que eu tinha a ele. Quando eu era pequeno, eu jogava futebol na areia e tal, era garoto, e dei uma topada numa pedra, me infeccionou um dedo do pé, e eu provavelmente tive osteomielite nesse dedo, e naquele tempo não tinha antibiótico ainda, né? E a situação foi muito complicada, eu fui internado e eu ia amputar o dedo.
E o Manuel, para você ter ideia, era uma pessoa também bem louca, né? Conversou com outro cirurgião, que era um gênio, Francisco Pimentel, era um professor de clínica cirúrgica, e fez o Pimentel jurar que ele amputaria o dedo dele. Quer dizer, que ele não queria que eu tivesse uma situação de inferioridade em relação a ele para um dedo. Você aí vê, por essa coisa que aparentemente é louca, a relação que a gente tinha, né? Muito forte, muito forte. E era uma coisa interessante, porque era uma admiração mútua. Eu tinha muita admiração por ele e ele por mim. Nunca competi com ele em nada. E eu sei que ele nunca competiu comigo. As vitórias dele eram minhas e as minhas eram dele, não é? Eu sempre tive uma relação muito grande com meu pai, muito grande. E depois que ele morreu, eu continuei tendo essa relação em sonhos, coisas impressionantes. Por exemplo, uma vez, minha mãe era viva ainda. Eu tinha um retrato grande do meu pai, um pôster enorme, no meu escritório. Eu estava sofrendo muito. Eu estava numa fase terrível da minha vida. E eu fui dormir, parei em frente ao retrato do meu pai e falei, pô, mané, porra, o que está acontecendo? E comecei a fazer uma série de perguntas a ele. E fui dormir. Acredite ou não, porque fé é uma coisa muito íntima, acredite ou não, eu sonhei ele me respondendo a todas as perguntas que eu fiz a ele. A todas. Ninguém é capaz de oferecer ao filho aquilo que ele não recebeu. A última viagem que eu fiz com meu pai, quando eu cheguei com minha ex-mulher e meu pai em Las Vegas, alugamos o carro no aeroporto, liguei o rádio, estava tocando uma música, I'm Not Loving. I'm Not Loving. E ele disse, olha, meu filho, toda vez que eu viajo com sua mãe, a gente guarda uma música. Essa vai ser a nossa música de viagem. E eu sabia que era a última viagem. De lá até 2 anos atrás, todas as alegrias que eu tive, em seguida eu ouvia essa música no rádio. Ele deveria estar aqui hoje. Aliás, ele deve estar em algum canto, quem sabe lá, se Deus permitisse que alguém votasse, quem sabe lá, por algum neto, não é? Está aí assistindo às glórias de hoje, da família inteira. Depois que o João Vitor nasceu, no dia que o João Vitor nasceu, aconteceu uma coisa estranha. Eu sempre quis ter uma filha. Antes do Beto nascer, meu filho mais velho, eu tive uma filha que morreu. E eu tive um filho por ano porque eu queria essa menina de volta. Então, quando a André engravidou e eu fiquei sabendo que eram gêmeos e que era casal, eu fiquei alucinado, na esperança de ter uma filha. Então, quando a André entrou na sala de parto, tem um vidro que quando o médico... Um vidro opaco que quando o médico acende a luz, o vidro fica transparente, que é para os parentes poderem assistir o parto. Quando tirou a Maria Fernanda da barriga da Andréia, o médico não acendeu a luz. Ele tirou, passou para o pediatra e tal. Aí, 1 minuto depois, tirou o João Vitor. Quando tirou o João Vitor, ele acendeu a luz. Quando ele tirou o João Vitor, acendeu a luz, vocês 4, meus 4 filhos, encostados naquele vidro. E eu tive a certeza que era o meu pai. Eu tive a certeza que aquele era o meu pai voltando para viver a felicidade que ele não pôde viver. Porque
era muito meu amigo. Muito. Ele tinha um orgulho de mim muito grande. E ele não pôde ver a minha vitória. Ele não viveu a minha vitória. Ele não viveu a herança que ele me deu. Então eu acho que Deus foi tão bom, Deus foi tão generoso comigo, que trouxe o meu Manuel de volta. Para ele viver essa casa. Para ele viver a nossa casa do Guarujá. Para ele viver os meus carros que eu tanto gosto. Para ver vocês que ele tanto amava.